Você já imaginou suas plantas crescendo fortes, cheias de vida, sem precisar de um punhado sequer de terra ou de adubo? Parece impossível, né? Pois foi exatamente o que eu pensei. Até descobrir esse método simples e quase mágico que mudou completamente a forma como eu cuido das minhas plantas. Hoje, todas elas crescem apenas com água. E o resultado é tão impressionante que até os vizinhos vêm perguntar o que eu estou fazendo. Fica comigo até o final, porque eu vou te mostrar como isso é possível, quais plantas se adaptam melhor a esse método e, principalmente, o segredo que faz tudo funcionar. Eu prometo, depois deste vídeo, você nunca mais vai olhar para um copo d'água do mesmo jeito. Tudo começou quando percebi que, mesmo cuidando das minhas plantas com amor, algumas simplesmente não reagiam bem à terra. As folhas murchavam, o solo embolorava, e o excesso de adubo acabava queimando as raízes. Foi então que me deparei com algo que parecia simples demais para ser real. Plantas que crescem apenas na água, sem sujeira, sem mistério e sem precisar de manutenção constante. Resolvi tentar. Peguei uma jiboia, cortei um galhinho de uns 15 centímetros, coloquei num copo de vidro com água filtrada e deixei em um cantinho com luz indireta. 3 dias depois, comecei a ver pequenas raízes brancas surgindo. E confesso, fiquei encantada. Era como se a planta estivesse dizendo: "Viu só? Eu consigo sozinha." A partir desse dia, minha casa se transformou. Vasos, garrafas e copos de vidro se tornaram o novo lar de uma floresta particular. O que poucas pessoas sabem é que a maioria das plantas ornamentais tem uma capacidade incrível de se adaptar. Quando estão em contato com a água de forma constante, elas criam um tipo diferente de raiz, mais fina, mais branca e altamente eficiente em absorver nutrientes dissolvidos. Isso significa que você pode mantê-las lindas e saudáveis, sem nunca tocar em um saco de terra. O segredo está na simplicidade. Trocar a água uma vez por semana, garantir que o recipiente esteja limpo e evitar luz solar direta que possa gerar algas. Só isso? Nada de adubos caros, nada de vasos pesados, nada de sujeira. Apenas água e paciência. E a recompensa é imediata. Folhas mais brilhantes, crescimento constante e um visual moderno que parece saído direto de uma revista de decoração. Agora, talvez você esteja pensando: mas quais plantas funcionam com esse método? Calma, que eu já vou te contar. A jiboia, que eu mencionei, é a campeã de todas. Ela é quase indestrutível. Cresce rápido, se adapta a qualquer ambiente e continua se multiplicando sozinha. Outra estrela é a espada de São Jorge, uma verdadeira guerreira. Mesmo na água, ela mantém as folhas firmes e o verde intenso, além de purificar o ar do ambiente. O filodendro coração também é uma opção encantadora, com suas folhas em formato de coração, que parecem dançar dentro do vidro. E não posso deixar de citar a era inglesa, perfeita para pendurar em prateleiras ou janelas. Todas essas plantas prosperam na água e exigem pouquíssimo esforço. E o melhor de tudo é o efeito visual. Imagine só, recipientes de vidro com raízes brancas entrelaçadas, refletindo a luz do sol, folhas vibrantes se espalhando em diferentes tons de verde e roxo. É como se a natureza tivesse decidido morar na sua sala. É bonito, é limpo e é relaxante. Cada recipiente conta uma história. Você observa as raízes crescendo, se alongando, criando novas ramificações e percebe que a vida está acontecendo ali, silenciosa, mas constante. É um tipo de jardinagem quase meditativo, que acalma a mente e renova o ambiente. Mas aqui vai o pulo do gato. Para que suas plantas cresçam bem sem terra, a qualidade da água é essencial. Evite água com muito cloro. O ideal é usar filtrada, de chuva ou deixar a da torneira descansar por 24 horas antes de usar. Troque semanalmente e, se quiser dar um reforço, adicione uma gotinha de fertilizante líquido a cada 2 semanas. Só isso já é suficiente para manter suas plantas com aparência saudável o ano inteiro. E, se a água ficar turva, é só trocar e limpar o recipiente. O segredo está na constância, não na quantidade de produtos. Outro detalhe importante é o tipo de recipiente.
Prefira vidro transparente para acompanhar o crescimento das raízes e perceber quando a água precisa ser trocada. E lembre-se, quanto mais estreita a boca do vaso, mais fácil controlar a evaporação e a estabilidade da planta. Ah, e se quiser deixar o visual ainda mais encantador, adicione pedrinhas brancas, seixos coloridos ou bolinhas de gel. Além de embelezar, ajudam a manter as raízes firmes no lugar. O resultado é uma decoração natural e moderna, sem precisar de experiência em jardinagem. Com o tempo, você vai perceber algo curioso. Essas plantas parecem se tornar independentes. Crescem mais devagar, é verdade, mas com uma força impressionante. As folhas ficam firmes, o verde intenso, e algumas até florescem dentro da água. É o caso da cingônio e do antúrio, que surpreendem até os mais experientes. E o melhor é que, se você quiser multiplicar, basta cortar um pedacinho da planta-mãe e colocar em outro copo com água. Em poucos dias, uma nova vida começa a nascer. É um ciclo que nunca termina. Acho incrível como a natureza é sábia. Mesmo quando tiramos o solo, ela encontra um jeito de continuar. E essa é a verdadeira lição aqui. Às vezes, tudo o que precisamos é simplificar. Deixar a natureza fazer o trabalho dela, sem interferir demais. Quando aprendi isso, percebi que a jardinagem não precisa ser uma tarefa complicada. É um ato de observação e paciência. Um lembrete diário de que a vida floresce mesmo nas condições mais simples. E se você chegou até aqui, me conta nos comentários. Você já tentou cultivar plantas só na água? Ou ficou com vontade de experimentar depois de ouvir tudo isso? Eu quero muito saber. E, claro, se esse vídeo te inspirou, deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha com aquela pessoa que ama plantas, mas vive dizendo que não tem tempo. Aposto que ela vai se apaixonar por essa técnica. Porque no fim das contas, não é só sobre plantas. É sobre criar vida, beleza e leveza dentro da sua casa. Agora que você já entendeu como esse método funciona, eu quero te levar um pouco mais fundo. Literalmente, para entender por que ele dá tão certo. A maioria das pessoas acredita que a planta precisa de terra para viver, mas na verdade, o que ela realmente precisa está na água, oxigênio, luz e um mínimo de nutrientes. Quando você oferece isso de forma limpa e constante, ela responde com vitalidade. As raízes submersas se tornam pequenas esponjas vivas, absorvendo tudo o que precisam, enquanto as folhas fazem o resto do trabalho com a luz. É um equilíbrio perfeito entre simplicidade e eficiência. E o mais fascinante é que esse processo é quase autossustentável. Você cria um mini ecossistema dentro de um vidro. Muita gente me pergunta, mas plantas na água não apodrecem? A resposta é, só se você deixar a água parada por muito tempo. O segredo está em observar. Se a água ficar turva, é hora de trocar. Se as raízes ficarem muito longas, corte um pouco. Se o recipiente começar a ficar com algas, mova para um local com menos sol direto. É só isso. A beleza dessa técnica está justamente em sua simplicidade. Não tem erro, não tem sujeira, e o resultado é lindo. Cada recipiente se transforma em uma pequena obra de arte viva. Às vezes, eu passo minutos olhando para as raízes crescendo, observando as bolhas subindo, e parece que o tempo desacelera. Outro ponto mágico é como essas plantas transformam o ambiente. Elas purificam o ar, umedecem naturalmente o espaço e trazem uma sensação de frescor constante. E tem mais. Estudos mostram que ter plantas por perto reduz o estresse, melhora o humor e até ajuda na concentração. Agora, imagine unir tudo isso com o visual elegante da hidroponia decorativa. É um presente para os olhos e para a alma. O verde brilhante refletido na água, a transparência do vidro, o contraste das raízes brancas. Cada detalhe transmite calma e equilíbrio. É quase terapêutico. E se você gosta de decoração, vai se apaixonar ainda mais. Vasos de vidro em prateleiras, garrafas de diferentes tamanhos em janelas, recipientes baixos com pedrinhas no centro da mesa. Tudo isso cria um ambiente moderno, leve e cheio de vida. A beleza é que você pode personalizar. Quer algo mais rústico? Use garrafas âmbar ou potes reaproveitados.
Quer algo minimalista? Aposte no vidro cristalino e em plantas com folhas finas e delicadas. Quer um toque tropical? Combine várias espécies em um mesmo suporte e veja a mágica acontecer. A hidroponia caseira é, ao mesmo tempo, ciência e arte. Um equilíbrio entre o natural e o decorativo. E falando em mágica, preciso te contar sobre uma experiência que me marcou. Um dia, esqueci completamente uma muda de jiboia em um copo no canto da cozinha. Sem trocar a água, sem limpar, sem nada. Quando percebi, mais de um mês depois, ela não só estava viva, mas com novas folhas. Foi aí que entendi. A natureza não depende de nós tanto quanto imaginamos. Ela apenas precisa que a gente não atrapalhe. Essa planta me ensinou mais sobre paciência e resiliência do que qualquer livro. Desde então, cada nova muda é uma lembrança silenciosa de que o crescimento acontece mesmo nas condições mais simples, desde que haja luz, tempo e um pouco de cuidado. E sabe o que mais? Esse método é perfeito para quem mora em apartamento, tem pouco espaço ou não quer lidar com sujeira. É ideal para quem viaja muito ou esquece de regar. É uma forma de trazer a natureza para dentro de casa sem complicações. Basta uma garrafa, um copo ou um vaso bonito. Não há desculpas para não começar. E o mais incrível é ver como as pessoas se encantam quando descobrem que uma planta pode viver e crescer apenas na água. É o tipo de descoberta que desperta curiosidade, que inspira. Afinal, o simples também pode ser extraordinário. Se você quer começar hoje, minha dica é: escolha uma planta resistente, como a jiboia, a espada de São Jorge ou o filodendro. Corte um galhinho, coloque em água limpa e observe. Em poucos dias, você vai ver pequenas raízes surgindo e entender o que eu senti na primeira vez. A sensação é de cuidar de algo vivo, de acompanhar o ciclo natural de perto. E, com o tempo, vai perceber que esse pequeno ritual diário transforma a casa e o humor. Cuidar das plantas é, de certa forma, cuidar de si mesmo. E antes de encerrar, deixa eu te contar um segredo final. Quando você começar a cultivar plantas sem terra, vai perceber que elas não são as únicas que crescem. Você também cresce. Aprende a ter paciência, a observar, a confiar no processo. Aprende que o bonito nem sempre precisa ser complexo e que, às vezes, basta um copo d'água e um pouco de luz para a vida florescer de novo. Então, agora é a sua vez. Experimente. Escolha uma planta, prepare seu recipiente e veja a mágica acontecer na sua frente. E, depois, volta aqui para me contar nos comentários qual foi a sua experiência. Eu vou adorar saber o que floresceu aí do outro lado da tela. E claro, não esquece de deixar o like, se inscrever e compartilhar esse vídeo com alguém que ama plantas, mas acha que não tem tempo ou jeito para cuidar delas. Mostra para essa pessoa que com um simples copo d'água, tudo pode florescer.